Olá pessoal, espero que vocês estejam bem e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de Química, né? O conteúdo desse nosso segundo trimestre. E como ainda estamos começando esse trimestre, eu gostaria de sugerir a vocês que se organizassem, tá? Então, uma boa dica é fazer listas de atividades que vocês têm que fazer para cada disciplina, né? E aí vão ticando à medida que cumprirem aquelas tarefas. Tá bom? Então, boa aula para vocês! Então, pessoal, essa é a nossa terceira videoaula e nós veremos sobre as substâncias puras e as misturas. Na aula passada, nós começamos a ver sobre o objeto da química. Qual é o objeto de estudo da química? É a matéria, né? E a matéria, ela é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, que tem volume também, né? Vimos também que a matéria ela é formada por moléculas e que essas moléculas elas são formadas por átomos. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a classificação da matéria. Como nós podemos classificar a matéria? Eu preparei um videozinho para vocês com alguns esquemas. Espero que fique mais fácil de vocês compreenderem. Então, pessoal, como nós podemos classificar a matéria? A matéria, ela pode ser classificada como substâncias puras, que são aquelas que apresentam apenas um tipo de molécula, tá? E nós podemos classificar a matéria também como misturas, quando ela tem ali dois ou mais tipos de moléculas diferentes, tá? As substâncias puras, elas podem ser classificadas então como simples, quando essas moléculas têm apenas um tipo de átomo, ou substâncias compostas, quando essas moléculas têm mais de um tipo de átomo, né? Dois ou mais. As misturas homogêneas também são aquelas que apresentam várias moléculas, né, vários tipos de moléculas, e os agrupamentos dessas moléculas podem ser distinguidas ou a olho nu ou pelo uso de microscópio. Já as heterogêneas, nós conseguimos distinguir os grupos de moléculas, tá? Ou a microscópio ou a olho nu, tá? Bom, vamos então começar estudando sobre as substâncias puras. Pessoal, as substâncias puras, nada mais, nada menos, são substâncias que encontramos apenas um tipo de molécula, tá? Ou seja, todas as moléculas delas são iguais. Olha aqui, por exemplo, né? Eu trago aqui o gás hidrogênio, tá? Então, esse desenho aqui está representando a molécula do gás hidrogênio, que é formada por dois átomos de hidrogênio, tá? Então, cada bolinha dessa de uma cor específica está representando um tipo de átomo diferente, tá? E um outro exemplo que nós temos aqui é o gás oxigênio. Então, esse aqui, né, cada bolinha dessa aqui representa um átomo de oxigênio. Se vocês observarem dentro desse recipiente, eu só encontro gás hidrogênio. Por isso que isso é uma substância pura. E dentro desse recipiente, nós só encontramos o gás oxigênio, tá? Bom, mas como o gás hidrogênio, ele é formado por apenas um tipo de átomo, tá? Dentro desse recipiente e dentro desse recipiente, pessoal, eu tenho substâncias puras simples. Mas imaginem só, se eu pegar e colocar dentro de um mesmo recipiente esses dois tipos de gases e eles sofrerem uma reação de combustão, tá? Que pega fogo, né? Isso caracteriza, pessoal, um fenômeno químico. O que é um fenômeno químico? Quando eu tenho uma mudança na estrutura da molécula, tá? Então, uma molécula, né, dessa acaba reagindo com a outra, tá? E como produto final disso, o que vai acontecer? Agora, eu vou ter uma substância pura composta. Por quê, pessoal? Porque agora eu tenho moléculas que são formadas por dois tipos de átomos diferentes.
vocês podem ver que dentro desse recipiente eu só tenho um tipo de molécula, então é substância pura, mas é composta porque cada molécula é formada por mais de um tipo de átomo diferente, tá? Bom, agora imagine, pessoal, se eu pegar essas duas moléculas, tá? O gás hidrogênio e o gás oxigênio, e colocar novamente dentro de um recipiente, mas agora eles não vão ter nenhuma reação de combustão, tá? Vão sofrer apenas um fenômeno físico, ou seja, eu posso mudar ali a aparência da matéria, mas a estrutura das moléculas não vão ser alteradas, tá? E isso acontece quando eu formo misturas, tá? Então agora eu tenho a formação de misturas, ou seja, eu tenho dentro de um mesmo recipiente moléculas diferentes, tá? Bom, as misturas, elas podem ser de duas formas, pessoal. Elas podem ser homogêneas, tá? Ou heterogêneas. Homogêneas é quando eu tenho ali moléculas diferentes, mas eu não consigo distinguir nem a olho nu, nem a microscópio, quais são as moléculas, os grupos daquelas moléculas, tá? E a mistura heterogênea é quando a olho nu ou com o uso de microscópio eu consigo distinguir os grupos de moléculas ali diferentes, né? Como, por exemplo, aqui o óleo e a água, tá? Então, olha só, alguns exemplos de misturas homogêneas que nós temos é o gás, né? O gás de cozinha, esse gás butano que nós temos em casa, ele é formado pelo gás butano e por vários outros gases, tá? Ele não é puro. Bom, um outro exemplo é o latão, que é utilizado para fazer instrumentos musicais, como o trompete, por exemplo, né? Ele é formado por cobre, grande parte de cobre, e por zinco, tá? Então, outro exemplo de uma mistura homogênea. Nós não conseguimos distinguir as moléculas. Um terceiro exemplo aqui, pessoal. Se nós pegarmos uma colher de açúcar e misturarmos com água, nós não vamos conseguir distinguir que molécula é de água e qual é a molécula de açúcar ali, tá? E também um outro exemplo é a água mineral que nós compramos aí, que nós bebemos, né? Ela é formada pela água e por vários sais minerais, né? O cloreto de sódio, o potássio, dentre outros, tá? Minerais aí, tá bom? E um exemplo de misturas heterogêneas, pessoal, é, por exemplo, o óleo, né, na água que nós já colocamos aqui, o granito, tá? Que a olho nu nós conseguimos distinguir aglomerados, né? Então ele é formado por quartzo, por feldspato, por micas e por anfíbolas, tá? Bom, pessoal, um terceiro exemplo aqui de misturas heterogêneas é o leite, tá? O leite, apesar de ter uma aparência de mistura homogênea, quando nós analisamos ele ao microscópio, nós conseguimos distinguir os grupos, os aglomerados de moléculas, tá? Assim como o sangue, tá? Então o sangue tem uma aparência aí de ser uma mistura homogênea, mas na verdade é uma mistura heterogênea. Se nós analisarmos ele a fundo, né, utilizando o microscópio, nós vamos ver que nós conseguimos distinguir os grupos de moléculas ali, tá? Por isso eles são chamados de coloides. Os coloides têm aparência de misturas homogêneas, mas na verdade são heterogêneas, né, como a maionese que nós temos em casa, dentre outros, ok? Então, só recapitulando, pessoal, a matéria pode ser uma substância pura simples, como é o caso do gás hidrogênio que nós vimos, né? Formado apenas por um tipo de molécula, por isso é substância pura, e as moléculas dele são formadas por apenas um tipo de átomo. As substâncias puras compostas, como aqui nós trazemos, né? Então, aqui eu só tenho água, mas as moléculas são formadas por tipos de átomos diferentes, né? Aqui no caso, 2 hidrogênios e um oxigênio, né? O H2O.
A matéria, ela pode ser também mistura homogênea, como é o caso aqui, né, do gás hidrogênio mais o gás oxigênio que nós temos aí na atmosfera. Nós não conseguimos distinguir qual molécula é qual, tá? Os grupos de moléculas. E podem ser também misturas heterogêneas, né, como é o caso do óleo e a água, que nós bem sabemos que eles não se misturam. Então, a olho nu nós conseguimos distinguir aí, ok? Então, espero que vocês tenham conseguido entender, tá? Qual é a classificação da matéria. E eu preparei, então, uns exercícios de fixação, tá? Para vocês checarem se realmente entenderam. Então, vamos lá. O primeiro exercício, ele pede assim: considere os sistemas abaixo em que os átomos são representados por esferas, tá? Então, cada bolinha dessa aí dentro de um sistema está representando um átomo. Determine onde encontramos substâncias puras. Pessoal, quais são os sistemas em que nós encontramos somente substâncias puras? Vamos lá. Pensaram? Pessoal, acertou quem sugere que o sistema 1 e o sistema 4 possuem substâncias puras. Por quê, gente? Porque dentro de cada um desses dois sistemas aí, que nós apontamos, nós temos apenas um tipo de molécula, né? Então, tanto no sistema 1 como no sistema 4, eu tenho apenas um tipo de molécula. Por isso, eu tenho substâncias puras. E misturas, pessoal? Quais são os sistemas em que nós encontramos misturas? Vamos lá? Bom, acertou quem disse que no sistema 2, no sistema 3 e no sistema 5 nós encontramos misturas, né? Por quê? Porque eu tenho dois tipos de moléculas, pelo menos dois tipos de moléculas diferentes dentro de cada um desses sistemas. Então, aí no 2, aí no 3 e no 5 também, tá? Embora cada uma desses dois tipos de molécula do sistema 5 sejam formados pelos mesmos tipos de átomos, nós temos dois tipos de moléculas diferentes, tá? Por isso são chamados de misturas, tá bom? Aí no caso nós podemos até lembrar-nos do ozônio e do gás oxigênio, né? Por exemplo, o ozônio ele é formado por 3 átomos de oxigênio, enquanto o gás oxigênio é formado por 2 átomos de oxigênio. Bom, onde nós encontramos, pessoal, duas substâncias simples, apenas duas substâncias simples. Pessoal, acertou quem disse sistema 2 e sistema 5, né? Então aí eu tenho dois tipos de substâncias simples. Se vocês pegarem e olharem cada uma dessas moléculas, por exemplo, do sistema 2, as moléculas do sistema 2 são formadas pelos mesmos tipos de átomos. Então, lá, a molécula amarelinha, né, formada por 2 átomos amarelinhos. A molécula azul, né, formada pelos átomos azuis. Eu só tenho aí dentro dessa molécula um tipo de átomo, tá? E somente substâncias compostas. Sistema 4, né? Então, essa substância aí, ela é substância pura composta. Por quê? Porque eu só tenho um tipo de molécula, então é a substância pura, mas essas moléculas, elas são formadas por átomos diferentes, né? Então, aí no caso, poderia ser, por exemplo, a água. Então, tenho aí dois tipos de átomos diferentes. Bom, segunda pergunta, segunda questão. Considere apenas o sistema 3. Determine, primeiro, o número de átomos presentes. Pessoal, para saber quantos átomos eu tenho aí, eu tenho que contar, não é mesmo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aí eu tenho 10 tipos de átomos presentes, né? O número de elementos químicos, ou seja, tipos de átomos. Quantos tipos de átomos eu tenho? Aí, eu tenho os átomos amarelinhos, os átomos vermelhos e os átomos azuis. Ou seja, eu tenho 3 tipos de átomos, tá?
3 elementos químicos. E o número de moléculas? Pessoal, aí eu tenho 4 moléculas. E o número de substâncias? As substâncias, aí no caso, eu tenho 3 tipos de substâncias, tá bom? E uma curiosidade aí para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas esse ouro que nós usamos para a fabricação de joia, ele não é um ouro puro, né? Na verdade, é uma liga metálica, tá? E por isso ele é uma mistura homogênea. Pessoal, para definir a liga do ouro, surgiu a expressão quilates, que é representado pela letra K, tá? Sendo que 24 quilates significa 100% de ouro, tá? Que é o ouro puro. Mas como o ouro puro ele é maleável, não daria para a fabricação de joias, porque senão ela perderia logo a forma, é feita essa mistura, né? Então, um ouro que é 18 quilates significa que ele tem 18 partes de ouro para 6 partes dos outros metais, tá? Ou seja, ele tem 75% de ouro. E é por isso que na Europa, ao invés de se falar o ouro 18 quilates, lá ele é chamado de ouro 750, tá? Porque vem desse 75 de porcentagem que é formado o ouro 18 quilates. E para finalizar, eu trouxe a foto de uma frase que eu tirei de uma biblioteca e diz o seguinte: o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. De Mário Quintana. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido a diferenciar as substâncias puras das misturas e até a próxima aula. Muito obrigada.